Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Joana, trabalho aqui no Jurídico Certo e esse é o nosso segundo debate do nosso talk especial do Dia das Mulheres, Direito Delas. O primeiro debate aconteceu à tarde, foi muito bacana, a gente abordou assuntos muito legais, né? Assuntos importantes sobre a Lei Maria da Penha, sobre a representatividade de mulheres em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. A gente deu várias dicas. Então, para quem não assistiu, o talk vai estar disponível a partir de amanhã nas nossas redes sociais e no YouTube, assim como este também. Então, fiquem atentos, assistam e participem deste também. Mandem suas perguntas, mandem os seus questionamentos. Acho que é um assunto bem legal e a gente trouxe pessoas muito importantes, mulheres muito importantes, para falar sobre esse assunto. A gente também tem um presente para vocês. Para quem se cadastrar até segunda-feira, vai ter um desconto de 30% dentro do Jurídico Certo. Então, aproveitem, a gente vai encaminhar esse cupom de desconto dentro do chat e também vai enviar um cupom por e-mail, tá? Então, vou apresentar aqui as nossas participantes. Eu tenho a Gisele Truzzi, proprietária do Truzzi Advogados, ela é especialista em direito digital. Eu tenho a Head of Legal da OLX, a Anaí Job, e tenho a Gabriela Mansur, promotora de justiça aqui de São Paulo e fundadora da Justiça de Saia. E tenho duas participantes remotas que estão nos acompanhando, que é a Michele Morcos, da Justo, e a Mariana Gonçalves, proprietária dos escritórios Mariana Gonçalves de Santa Catarina e o Rezende Gonçalves de Minas Gerais, e ela também é dona do canal Minutos do Direito, e ela é especialista em mercado imobiliário, tá bom? Então eu vou pedir para elas se apresentarem e aqui a gente vai dando continuidade. Bom, boa noite para todo mundo que está participando. Espero que vocês tenham gostado do primeiro round de debates. Agora a gente tem um segundo momento aqui. Eu sou Gisele Truzzi, atuo com direito digital já há 13 anos, né, nesse ramo. Uma área que também é predominantemente masculina, mistura o direito e a tecnologia, né? Então eu falo que a gente lida com o machismo ao quadrado, muitas vezes, né? Então, falando nisso, de mulheres no direito, eu queria provocar um bate-papo nosso aqui sobre o que significa a gente ter mais mulheres no direito para ter mais direito para as mulheres. Pensando no seguinte ponto, durante a história da humanidade toda, a gente vê as grandes corporações, os países sendo presididos por muitos homens, né? E a gente sabe que toda esse ódio que predomina, né, na sociedade e tudo mais, a forma como as corporações são conduzidas acaba sendo muito masculina, né? Então, às vezes me vem à cabeça se nós tivéssemos mais mulheres como presidentes de países, mais mulheres como presidentes de organizações, mais mulheres no Congresso, né, na presidência dos órgãos dentro do Poder Judiciário, será que a gente não teria uma outra visão, uma visão um pouco mais compreensiva do ser humano, uma visão mais focada nos direitos humanos, uma visão mais carinhosa mesmo do ser humano, porque acho que a mulher é mais isso, né? A mulher é mais sociável, ela é mais complacente, ela é mais comunicativa, e o homem já tem aquele ímpeto mais de foco, de guerrear, de competitividade. Então, será que se a gente começar a empoderar as mulheres para elas ocuparem mais esses lugares dentro de corporações e do poder público, será que a gente pode ter, então, mais projetos de leis voltados para as mulheres, para as nossas garantias? Será que isso pode equiparar mais a gente ali dentro do mundo que é tão masculino? Legal, Gisele, a gente já está com a Mariana aqui, online, e com a Michelle também. Antes de até a gente iniciar esse ponto que você levantou, que é extremamente importante, né? E ele é polêmico, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho de vocês também. Eu gostaria de conhecê-las, assim, da empresa, o que cada uma de vocês fazem, para a gente já introduzir esse assunto e a gente já começar essa discussão aqui. Pode ser? Pode ser, então. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui, colegas.
Eu sou a Anaí, eu sou responsável pelo jurídico da OLX e atuo no mercado de internet há 14 anos. Legal. Obrigada, Anaí, por você aceitar o nosso convite. Boa noite, meu nome é Maria Gabriela Prado Mansur, eu sou promotora de justiça há 15 anos, advoguei por 4 anos antes de ingressar no Ministério Público, sempre na área de direito de família, e no Ministério Público atuei na área criminal como promotora substituta por 4 anos, depois eu assumi comarcas da entrância inicial, em que você faz todos os tipos de atuação, desde a parte criminal inicial até o plenário de júri, casos também de menores, infância e juventude, crimes organizados e improbidade administrativa. Depois eu passei mais 5 anos em Taboão da Serra, que é a entrância intermediária, atuando também da mesma forma, mas já com viés voltado para a violência contra a mulher, onde eu montei o primeiro núcleo de combate à violência contra a mulher do estado de São Paulo. E agora eu estou na capital, já há 3 anos, atuando no grupo de atuação especial do Ministério Público no combate e enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigada pelo convite, é um prazer estar no dia de hoje debatendo com mulheres tão importantes, tão engajadas nos temas ligados aos direitos das mulheres, e para nós sairmos daqui mais consciente do que podemos fazer para melhorar essa colocação da mulher no ranking das carreiras jurídicas. Gabriela, fico extremamente feliz com a tua presença aqui, com a tua representatividade, com as tuas ações aí nessa causa. Muito obrigada, acho que a gente agradece por esse teu papel. E agora eu vou apresentar, vou dar a voz aqui para a fundadora do Justo. É uma coisa que é bacana a gente falar, 50% da diretoria do Justo é composta por mulheres. Então, acho que a Michelle vai se apresentar e ela também vai ter um presente aqui pro final, então fiquem espertos. Ela vai divulgar um presentinho aí pela parte do Justo. Legal, pessoal, boa noite. Para mim é uma super honra aí estar nessa mesa com diversas feras aí. Acho que o bate-papo hoje vai ser bem legal, estou bem ansiosa. Acho que o tema também é muito legal. A gente tange aí a questão da mulher, mas também tange a questão de tecnologia. Só para vocês entenderem, eu sou advogada de formação, trabalhei no início da minha carreira e toda em escritório de advocacia, e em 2015 eu migrei para a área do empreendedorismo. Hoje eu sou fundadora da Justo, que é uma legal tech, né, ou seja, uma startup de tecnologia para a área jurídica. Então, eu também queria compartilhar aqui muito essa visão de advogada e também de empreendedora em relação à mulher. Então, enfim, agradeço aí mais uma vez, espero poder contribuir com a discussão. Pela tua presença. Vamos aguardar a Mariana, talvez ela tenha um probleminha técnico, né? Vamos esperar ela se apresentar. Enquanto a Mariana entra, gostaria então, já aproveitando os números legal, mas áreas estratégicas da empresa também são lideradas por mulheres, como a área comercial, a área de automóveis e a área de produto, que não é tão comum, porque é uma área técnica, uma área muito focada ao desenvolvimento, né? Escrever o código, toda essa parte técnica do site, e é liderada também por uma mulher. Então, muito feliz que também. Boa, fico feliz também. Trabalhar numa empresa com essa diversidade. Muito bom. E aí, produção? Aí eu já vou pegar um pouquinho do gancho dela para te perguntar exatamente o que a Gisele tinha perguntado, mas aí eu vou fazer, antes de eu responder, porque talvez acho que ela ia dirigir para mim essa pergunta, mas eu queria já pegar esse seu gancho. Você entende que o fato de ter muitas mulheres, você falou 50% do 80% do mundo corporativo aí da sua empresa é feminino, você entende, atrela esse fato a questão da mulher ser uma líder, ou se tem uma mulher líder, isso que eu queria entender. Qual é o fator que determina esses 80% de mulheres na sua instituição, na sua corporação? 80% é na área jurídica. Tá? Na empresa, várias áreas também são mulheres na maioria, a área comercial 60%, enfim.
Eu acho que a mulher ela está cada vez mais assumindo posição de liderança, e já tem pesquisas, inclusive, de que empresas com a liderança de mulheres ou com corpo diretivo composto de mulheres apresentam resultados financeiros melhores. Nossa. Então, é uma pesquisa, se eu não me engano, não me lembro agora se foi feito por Harvard, mas, enfim, o fato de as mulheres estarem na corporação, sim, traz um resultado muito positivo no desenvolvimento dos negócios. Mas aí que está a questão. Você acha que a mulher, sendo em cargo de liderança, ela contrata mais mulheres? Objetivamente é isso? Não, eu acho que não especificamente. Eu acho que na área jurídica, as mulheres, elas, pelo menos na área jurídica empresarial, dentro de empresas, as mulheres, elas são, por natureza, elas multitarefas. Então, conseguem fazer várias tarefas diferentes ao mesmo tempo, que é uma característica que facilita muito quando a gente está em empresa. Hoje à tarde foi discutido isso, foi trazido esse assunto, e isso foi levantada a questão, Gabi, no sentido de que as mulheres têm mais chances de fazer uma carreira, de se sentirem mais seguras dentro de uma corporação do que, por exemplo, em escritórios de advocacia. Inclusive, foi até falado do público, né? Porque você é concursada, por exemplo, você está lá por meritocracia, né? Que você estudou, você desenvolveu, mas isso não, na realidade, para escritórios e na corporação privada, isso sim já é uma realidade, né? Não, eu sempre tive essa dúvida. Se a mulher estando no cargo de liderança, ela tem a tendência a contratar mais mulheres por uma questão de identidade e de abrir mais porta para outras mulheres. Porque os homens, eles não contratam mais mulheres do que homens para determinadas funções. Então, eu vejo muito essa questão de gênero, essa representatividade e a importância disso para que seja aberto mais espaço para as mulheres. Mas há também um outro lado, que é o que eu ia colocar. Eu já soube de casos em que a mulher, após ela conquistar um cargo de liderança, ela como se fosse, ela veste a pele do homem, porque ela tem aquele esforço, aquela meritocracia. Eu cheguei aqui, então se eu cheguei aqui, a outra pessoa também tem que se esforçar para chegar até aqui. E ela não facilita o caminho de uma outra mulher, às vezes até dificulta. Eu não estou afirmando que é isso porque eu nunca vi, mas eu já soube de situações assim, o que me deixou muito chateada, porque eu quero estar em cargo de liderança, eu vou estar no cargo de liderança, se Deus quiser, para realmente abrir mais portas para as outras mulheres e tentar facilitar o caminho, que para mim está sendo muito difícil, ou quase que impossível. Existe... Não sei se vocês concordam, até é uma dúvida que eu tenho. Eu acredito que meu meio é meio de meritocracia, mais ou menos como eu vou explicar para vocês, mas do seu meio que é uma contratação e é realmente análise de currículo. Eu queria entender como que funciona. Eu acho que até vou puxar aqui um gancho, e hoje fui tomar um café com o pessoal da programação, os desenvolvedores do site. E a gente comentei que ia estar aqui hoje à noite, ele falou assim, você tem que falar da lei de Melvin Conway. Melvin Conway era um programador, um cientista, ciência da computação. Ele apresentou uma tese em Harvard, a tese dele foi rejeitada, porque não comprovava, de acordo com eles, a hipótese que ele estava colocando na mesa, que ele estava apresentando, mas, e basicamente, o que o Melvin dizia? Que uma corporação, um projeto, um código, entrega, reflete aquilo que você está comunicando, que a corporação comunica. Ou seja, se você tem uma corporação muito fechada, sem diversidade, você talvez esteja entregando um produto ou passando uma mensagem com certos dogmas, porque é um grupo restrito. Então, acho que é muito importante para todas as empresas, principalmente empresas de tecnologia, que precisam de mudanças ágeis, rápidas, a diversidade. Porque quando você tem a diversidade dentro da empresa, você consegue entregar um produto e fazer uma plataforma mais, um código, uma programação mais justa, vamos dizer assim. Porque, principalmente na área de desenvolvimento, você está escrevendo um código,
Se você tem um código, uma programação que ela é feita por um grupo sem diversidade, esse código pode sair com algum viés. Enquanto, quando você garante a diversidade de pessoas, é com certeza um produto melhor, um produto mais neutro. E parece que aquele produto só vai atingir aquela camada da sociedade que se corresponde com aquele grupo seleto que está na empresa. Eu tenho muito essa impressão, inclusive no sistema de justiça. E faz muito sentido isso, justamente no sentido da justiça, nessa representatividade no plenário, no legislativo. A gente até estava conversando, eu e a Gisele, nossa, estou vendo aqui uma pesquisa, nunca teve uma presidente na OAB mulher, então... Parece que algum estado teve, não tem uma coisa assim? Parece que teve uma estado vez só. Eu vi alguma única foto, vez. Falou. Então, isso reflete nitidamente por que o direito é tão masculino, né? Não é questão que a gente está aqui para discutir sobre tem que tirar os homens. Não, acho que a gente busca um equilíbrio, a gente busca uma igualdade, uma equidade, né? A gente fala muito disso, né? Equidade. E isso é muito legal. Isso tem que ser discutido, né? Isso tem que ser debatido, isso tem que ser, como você mesma citou, tem mulheres que não têm um conhecimento, né? Acho que não vou te ajudar porque eu estou nesse papel. Não, a gente juntas precisamos mudar esse cenário, não somente para o direito, mas sim no âmbito social, geral, mundial, né? A gente tem números aí muito assustadores, né? O Brasil é o 5º país que a mulher sofre mais violência no mundo. O maior índice de mortes violentas de mulheres. A cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. Seja dentro das empresas, seja dentro de casa, nos transportes públicos, enfim. É uma violência muito grande, é um número muito expressivo para as mulheres no Brasil. É triste, é triste. E quem atua na linha de frente da violência contra a mulher sabe que isso é verdade, porque a gente recebe assim todo dia pedido, o processo que não para de chegar, a medida de protetiva, o pedido de prisão. Então isso é muito, muito visto na hora que você está lá na linha de frente do combate à violência contra a mulher. Gabriela, você como promotora, você vive nesse âmbito, né, de justiça. Como que você enxerga essa representatividade das mulheres? Né? Acho que você tem mais... Aí eu já vou até respondendo um pouquinho essa pergunta, claro. tá? Olha só. Eu entendo que existem duas questões. Aí eu quero ver se você consegue fazer esse paralelo com o setor privado, até para me ajudar. Porque é uma dificuldade falar desse assunto. Primeiro, que é muito pouco debatido. Segundo, que existe um receio da nossa parte de como se estivesse criticando as instituições de justiça. Não deixa de ser uma crítica, porém não é uma crítica destrutiva ou pessoal, mas talvez seja a forma de construção da sociedade. Mas eu entendo duas questões. A primeira questão é a da representatividade. Existem mulheres no poder do sistema de justiça? Não. Mas existem mulheres no sistema de justiça? Existe. Então, eu acho assim, que quanto mais mulheres nas instituições, seja a OAB, e aí eu vou falar um pouco do Judiciário e Ministério Público, que você entra para o concurso público, que é um pouquinho diferente. Então, quanto mais mulheres você vê, mais você se identifica com aquela carreira. E aí você vai ter mais mulheres crescendo no concurso. Então, você vai conseguir um número maior de mulheres ingressando na carreira. Sim. Quanto mais mulheres você vê, mais você ingressa. Agora, isso é representatividade. Você se sente parte, você sente que você é capaz, você sente que você pode estar lá onde aquela mulher está. E ontem teve aquela foto da Michelle Obama, em que aquela menina pequenininha, negra, olhando aquela foto de uma mulher negra que conseguiu estar no poder e que tem uma representatividade muito grande, ela estava assim. E eu tenho certeza que intimamente ela olhava e falava assim, eu posso estar lá um dia, porque ela conseguiu estar lá. Isso é muito importante. Eu me sinto representada quando eu vejo alguma mulher no poder dentro das instituições de justiça. Agora existe um outro fator, que é o que você falou. Mais mulheres no poder, elas vão fazer mais leis para as mulheres? As decisões judiciais vão atender mais aos direitos das mulheres? E eu também entendo que sim. Por quê? Porque quando eu vou em reunião, como estava agora, hoje, o dia inteiro participando,
debate sobre violência contra a mulher, debate sobre questão de mulheres egressas, debate sobre refugiadas, questões que envolvem a mulher, a participação é maciça feminina. É como se as mulheres se interessassem mais por esses assuntos. Não que os homens não estejam, mas a participação dos homens é pequena ainda, ou seja, são mais mulheres que se preocupam com esses temas. Mas aí eu vou colocar a terceira questão, que eu acho que já é mais avançada. Então, tem a representatividade, o impacto disso na sociedade, e aí eu vou falar o que eu acho. Qualquer mulher que está no poder é a mulher que vai abrir porta para outras mulheres. E eu entendo que depois de alcançar a representatividade e esse impacto social, eu entendo que as mulheres que têm que estar no poder são, de fato, aquelas mulheres que têm um comprometimento com as mulheres. Essa é a minha opinião. Legal. Sim, e aí eu gostaria de colocar a Michelle e a Mariana, que a Mariana acabou de chegar, então eu vou dar a palavra aqui para a Mariana se apresentar e falar sobre um pouco sobre a opinião dela, e depois que a Mariana terminar, eu gostaria também que a Michelle falasse dessa representatividade, né, já que ela é uma líder, né, uma fundadora, então uma CEO dentro de uma empresa de tecnologia, então eu vou passar a palavra aqui para a Mariana. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo agora? Sim? Então tá bom. Gente, meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou advogada, eu tenho um escritório aqui em Santa Catarina, onde eu tô agora, e também um escritório lá em Belo Horizonte, em Minas, e sou uma jovem advogada, acabei de entrar, né, eu diria assim, tenho 4 anos de advocacia, e talvez eu diria uma advogada empreendedora bastante ousada, porque logo que saí da graduação, eu abri o meu escritório e esse ano abri esse segundo escritório. Eu estou muito feliz de participar com todas vocês. Eu preciso falar que Maria Gabriela, ela realmente mexe comigo, me sinto representada, né, como diversas outras mulheres, é uma honra, é uma emoção, é um presente do Dia das Mulheres estar com todos vocês. Agora, deixa eu falar, fiz algumas anotações, tivemos um problema técnico, mas eu estava aqui acompanhando desde o início, fiz algumas anotações. Quando a gente fala de liderança, fala também dessa tendência, é claro que nunca nada dá para a gente generalizar, nada dá para generalizar. É claro que existem mulheres que são extremistas demais, outras de menos, e tem também uma grande massa que se sente representada, que está comprometida, mas talvez não tenha tantas oportunidades de fazer alguma coisa por todas. Eu sempre falo e acho importante que cada uma, dentro das suas possibilidades, das suas limitações, sejam elas por limitações culturais, enfim, de vivência, de estado, onde é que está inserida essa mulher, eu acho que todas nós temos a obrigação de dar um passo, ainda que seja um passo pequeno, algumas, outras um passo grande, né, como temos aí Maria Gabriela, que está realmente à frente, muito à frente, fazendo muito pelas mulheres, mas eu também valorizo muito aquela dona de casa, que o marido não deixa trabalhar, e que ela teve filho, e o passo talvez que ela esteja dando seja um incentivo à filha a estudar, a buscar, sabe? E acredito que esses passos que cada uma dá faz uma grande mudança na geração. Sobre tendência de mulheres na liderança contratarem mulheres, eu vou falar para vocês de experiência minha. Eu tenho o meu escritório aqui de Santa Catarina, que é um escritório só meu, eu só tenho mulheres, né? Trabalho somente com mulheres, é um escritório extremamente feminino e dá super certo, né? Acredito nesse perfil, nesse dom, talvez eu esteja falando algo que muitas não concordem, mas eu acredito que a mulher tem essa facilidade de multitarefas que é incrível para mim. Gosto muito de valorizar a mulher, não de forma a diminuir o homem, longe disso, até porque valorizo e me inspiro em diversos homens assim na minha vida, como meu pai, meu avô e vários outros homens inspiradores que temos por aí. Mas eu também concordo que as mulheres estão aos poucos ganhando seu espaço e que precisam ser incentivadas, que elas precisam ser encorajadas, se sentir
E não finaliza, eu vou passar para a Michele também. Alô? Aqui a nossa... O pessoal está me ouvindo aí? Legal. Vamos lá, enfim, acho que foram colocados pontos bem interessantes aqui. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, talvez até seja um pouco bombardeada, mas estamos aqui, acho que, para isso, né? Eu, desde criança, assim, eu acho que é uma questão de educação mesmo, a palavra feminismo e machismo nunca foi sequer tocada na minha casa. Meu pai nunca nos tratou diferente ou me fez imaginar que porque eu sou mulher, eu poderia fazer isso ou não poderia fazer isso. Ele, né, foi super muito rígido com a nossa educação e, enfim, sempre quis fazer de nós vencedoras e tal. Então, por muitos anos, e até recentemente, inclusive, eu não, ou até desgostava um pouco dessa questão de feminismo, achava que isso era uma questão ultrapassada já, que, enfim, né, no mercado de trabalho que você tem hoje, até achava que isso não existia mais, não estou falando de, lógico, agressão doméstica, esses pontos acho que são um pouquinho diferentes, estou falando especificamente de mercado de trabalho. E talvez por conta desse mindset eu nunca sequer tenha sentido isso na pele, né? Então, eu sempre consegui ser sócio de escritório cedo, fiz tudo que eu gostaria de fazer, eu nunca em momento nenhum na minha vida senti que eu fui tolhida de alguma coisa por conta de ser mulher. E depois que eu fui para o empreendedorismo, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas, assim, coisas que até então eu não tinha sentido muito, porque eu acho que eu fui para um mundo um pouco mais masculino, né? Então, você vê, a gente saiu na Startse, hoje, inclusive, como uma das startups mais equalitárias, todas as vezes que eu vou palestrar, todas as vezes que eu estou numa reunião de startup, 99% de homens. Mas é engraçado que eu sinto uma mudança muito grande em questão de geração também. Eu acho que a gente está evoluindo, não é uma evolução rápida, né? Eu acho que demoram, assim como o problema de educação no Brasil vai demorar gerações para resolver, eu também acho que essa questão da mulher na carreira de trabalho, a questão do feminismo, também vai demorar gerações. Mas eu sinto, por exemplo, de gerações anteriores à nossa, um preconceito muito maior do que com relação a pessoas digamos assim, da faixa de 40 anos para baixo. Isso é uma experiência pessoal minha, mas eu acho que a gente está evoluindo. Eu acho que conforme, e eu concordo com a Gabriela, absolutamente, eu acho que conforme a mulher vai vendo outras mulheres na liderança, elas vão se encorajando. Então, o que eu queria trazer assim, mais quanto do mindset da própria mulher influencia essa questão do feminismo afetar ela ou não. Queria até ouvir um pouco das outras participantes, assim, eu acho que quando você reforça um pensamento demais, ele acaba virando verdade, assim, então, talvez eu não tenha sentido isso antes, porque eu nunca sequer pensei nisso, né, então até que ponto isso é uma questão da sociedade, é um contexto que existe, e até que ponto é a visão da mulher em relação àquilo, né, como é que o teu mindset vai lidar com essa situação. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, podem me xingar se vocês estiverem de desacordo total, estamos aqui para debater mesmo. Bom, ele contou, né? Temos um problema técnico aqui, né? E eu volto agora e até vou comentar aí o que a Michelle falou, mas antes, quando caiu, eu acho que eu estava falando ali sobre a curiosidade que eu tinha falado, que tanto no escritório de Belo Horizonte quanto aqui no escritório de Itajaí, em Santa Catarina, eu tenho uma estante, gosto muito dos meus livros, né? E eu estava olhando os meus livros lá de Minas, quantos dos livros que eu tenho tem autoras mulheres. E é incrível e triste falar para vocês que do meu escritório de Minas eu não tenho nenhuma autora, nenhuma mulher que escreveu um livro que eu use dia a dia no meu trabalho, que eu use de forma que realmente tive essa vontade de ler, de usar para mim, né? E por falta, não por uma questão minha de, não gosto dela, não, é porque não tem. No mercado imobiliário, que é a minha área de atuação exclusiva, eu não tenho doutrinadoras, eu não tenho autoras jurídicas que falem sobre isso. E vim aqui, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no escritório aqui em Santa Catarina foi procurar louca atrás de um livro que eu usasse, que gostasse muito, que fosse escrito por mulher. E, de novo, não tive uma boa surpresa.
E me recordei da época de faculdade, porque tenho ali um livro da Maria Berenice Dias, que é uma mulher também inspiradora, né, que é incrível no direito, mas que recordo muito na faculdade de que falavam, tinha diversos professores que não gostavam dela. Agora, se é o fato de ser mulher ou não, ou se ela fazer um bom trabalho ou não, a gente não sabe, mas ela não era muito bem vista por diversos dos meus professores. E será que isso não faz com que desencoraje diversas boas acadêmicas do curso de Direito e, enfim, que possam escrever, né? A gente tem um universo tão masculino também na questão de livros jurídicos. E será que a gente for crescendo essa parte também, encorajando essas mulheres? Porque eu tenho certeza que temos mulheres tão boas quanto os excelentes doutrinadores que usamos hoje, né? Mas é toda essa questão de representatividade, de eu vejo uma mulher, vejo que ela escreveu, vejo que foi muito bom, que ela foi capaz, e eu também sou capaz, né? A gente tem essa questão de identificação. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E eu levo isso muito, assim, sou muito nova, talvez nem tanto, mas sou bastante nova no direito, mas eu me sinto muito nessa responsabilidade de comprometimento com as mulheres, de falar assim, gente, eu tô conseguindo, não é nada demais, eu tô conseguindo com o meu próprio esforço, vocês também conseguem, ainda que sejam casadas como eu sou, ainda que tenham filhos como eu tenho, vocês também conseguem, sabe? Vamos, levanta só esse papel de esposa, só esse papel de mulher, esse papel, esse rótulo de frágil, não vai te levar a lugar nenhum. Então, eu me sinto nessa responsabilidade, junto nessas redes sociais, de encorajar as mulheres, porque eu acho que esse é o meu passo. É o meu passo para a próxima geração ter mais facilidades do que, por exemplo, a minha bisavó teve, do que eu tive, e assim a gente vai tornar o mundo melhor. Acredito nisso, pelo menos durmo e acordo todos os dias nessa convicção de que a gente tem essa responsabilidade, tem esse comprometimento e a gente vai conseguir chegar num lugar melhor, numa situação melhor, sem desmerecer homem nenhum, sem desmerecer doutrinador nenhum, uso eles com maior admiração e carinho também, mas gostaria de verdade de ter mais mulheres no mercado imobiliário, que é um mercado também extremamente masculino. A Michelle falou que trabalha hoje, que nunca tinha sentido antes, o que é muito importante perceber, que não é porque a gente não sente, que não é que não acontece, né? Talvez a gente não sinta na pele, isso faz com que a gente não tenha a sensibilidade de sentir o quanto tem mulheres passando por situação difícil, enfrentando realmente dificuldades muito grandes de crescimento na carreira. Não é porque a gente não passou isso que isso não esteja acontecendo e que a gente não tenha que ajudar e não tenha, de certa forma, uma responsabilidade social de fazer isso mudar, né? Então, é isso que no primeiro momento eu tinha para falar para vocês e de verdade estou muito feliz em estar com todas vocês aqui. Sobre isso, eu acho que você anotou alguma coisa, mas fiquem à vontade. Eu queria só fazer um ganchinho para você depois. A Mariana falou muito bem nessa questão das obras jurídicas, a grande maioria serem redigidas por homens, né? A gente vê isso não só no meio jurídico, né? Em todos os livros por aí, né? E eu fiquei aqui pensando, né? Quantas mulheres até hoje já não deixaram dos seus sonhos para dar apoio para os seus maridos, para os seus pais, para os seus irmãos, porque eles tinham lá os seus projetos de livros, de mestrados, de pós-doutorado, de cientistas, enfim. E quantos homens será que deixaram dos seus sonhos para apoiar as suas expectativas, né? Acho que essa conta nunca fecha e talvez nunca vai fechar, né? Nunca fecha. Então, às vezes, a gente é questionada por alguém que fala assim, poxa, você devia ser mais incisiva, né? Aqui ou ali, ter mais iniciativa. E aí eu me questionei um dia, conversando com a minha psicóloga, mas por que estão me falando que eu não tenho iniciativa nesse ponto da minha vida? Logo eu, né? Vim do interior para São Paulo para estudar, morei sozinha, fiz faculdade. E eu fiquei pensando, às vezes o fato da gente ter tanta iniciativa em tantas esferas da nossa vida, porque a gente tem que se virar e tudo é muito mais difícil para a gente, como mulher, né, na nossa carreira,
às vezes a gente acaba deixando um lado da sua vida meio capenga, né? Então, e a sociedade nos cobra muito, né? Esse rótulo da Mulher Maravilha, que você tem que ser super mãe, uma super mulher, uma super profissional, uma super esposa, é muito super, né? E o outro que nos acompanha, né? O familiar, um cônjuge, um companheiro que for, será que ele também está te suportando nessa mesma quantidade? Será que uma mulher que está num nível de evolução na sua carreira, ela consegue evoluir por si própria ou ela precisa de um apoio também em casa, né, da família, do parceiro, porque ela também tem que lidar com os afazeres dela como mãe, como esposa e tudo mais, né? A impressão que me dá é que a gente sempre vai ter o mito da jornada dupla ou tripla para cumprir, né? E que parece que o contrário nunca ocorre do ponto de vista dos homens, né? Então, isso que sempre fica esse embate na minha cabeça. Sim. E acho que nunca fecha. Então, sabe que outro dia eu estava pensando um negócio, que toda vez que a gente vai para esses debates de mulheres em cargo de liderança, a gente vai para a cozinha, na função doméstica, na divisão de tarefas. Eu falei, eu não quero mais falar sobre isso, eu quero ver de um outro ponto de vista, mas não dá, porque você acaba indo, sim, sempre para essa questão. Porque isso é a base de um certo limite, é um efeito limitador da mulher. E aí você falou esse negócio de será que quem apoia? Uma coisa que eu sinto, gente, a mulher que não tem um apoio, seja do companheiro, seja dos pais, seja de uma... Eu falo que tem que ter uma equipe de apoio, uma rede de apoio particular para você conseguir. A pessoa tem que ganhar bem para conseguir pagar, porque hoje em dia a mão de obra, e aí legalmente, corretamente também apoio, mas é uma mão de obra cara que você tem para ter alguém dentro da sua casa, cuidando de filho, fazendo papel aí de leva para cá, leva para lá, enquanto a gente pode estar trabalhando, estudando, para ter a tal da meritocracia para chegar a um cargo de liderança. Vocês entendem isso? Então, qual que é a base? Como que a gente vai fazer para mudar isso? E aí você falou muito bem nessa parte, e aí eu queria também cumprimentar as colegas, a Michelle e a Mariana, que eu me identifiquei com todas as falas. Eu, Michelle, eu só ia falar o seguinte, feminismo. Se eu criticasse um pouco mais assim, forte feminismo, talvez eu ia dar um feminismo aqui. Mas eu não estou de gravata, hoje estou um pouco mais calma. Não existe nenhum estereótipo, é dia da mulher, mas nós não temos um estereótipo a ser seguido. Então é isso que eu quero representar, que a gente pode ser o que a gente quiser ser. Pode pôr gravata, pode pôr vestido, pode pôr salto ou não. Tênis. Não, você está super fashion, adorei. E aí você encara a vida como você acha que você tem que encarar, mas é importante nós mulheres nos apoiarmos. Isso eu acho importante. Esse apoio que você falou, ele é imprescindível. E muitas vezes não vem da onde a gente espera que venha. Mas eu sou promotora do júri, a gente fala pra caramba, eu me empolgo com esse assunto. Eu estou vibrando com cada fala aqui, porque eu nunca tive, eu vou ser sincera com vocês, eu até me emociono. Eu amo a justiça, eu nasci dentro do fórum praticamente, na verdade eu nasci dentro do escritório de advocacia, mas eu convivi dentro do fórum, eu respiro a justiça, eu não tenho, desde mamar, estudando para concurso, eu ingressei no Ministério Público, tive meus 3 filhos dentro do Ministério Público, tanto que em casa, qualquer problema que dá na novela, ou o cachorro está lambendo uma mão, que não, né? Hoje meu filho de 6 anos chama o Ministério Público, tudo para ele, exala, faz parte da minha vida. E eu nunca tive um espaço como esse para falar do que eu sinto, do grande obstáculo que é para as mulheres, né, nas instituições públicas, e aí eu falo em meu nome e em nome da minha irmã, que é juíza de direito. Que bom, Gabi, que bom. Então eu queria agradecer. Mas vamos lá. Vem fazer o contraponto do corporativo. No final, quem manda é você. Lógico que não. Eu acho, e até depois gostaria de saber se nessa nova geração, nessa juventude, o índice de violência à mulher, ele continua alto. Porque a dúvida, né, que foi até a Mariana Michelle que falou, né? Eu vejo na empresa que eu trabalho uma empresa que, por ser de tecnologia, busca muito a diversidade e respeita muito a diversidade. Então, é um ambiente muito aberto, é um ambiente multicultural e é um ambiente que respeita isso e que valoriza muito o valor das diferenças.
Do ser humano, né? Do ser humano. Então, assim, acho que não vejo uma dificuldade a mulher. Talvez numa empresa que tem essa cultura e que sabe o quanto a diversidade é importante para desenvolver. E mais, eu ainda acho que o meio que eu venho, que é o meio da tecnologia, ele traz uma possibilidade, esses novos modelos de negócio que surgem dia a dia, eles já surgem sem um viés discriminatório. Por exemplo, um aplicativo de mobilidade. Ele não vai fazer diferenciação se a motorista é uma mulher ou se é um motorista homem. Ele vai pegar o motorista mais próximo do cliente e vai fazer a corrida, entregar essa corrida para esse cliente. E a remuneração? Vai ser a mesma remuneração do que se fosse um homem. Então, assim, nesses 14 anos, eu gosto muito, assim, trabalhar em tecnologia é algo mágico, porque é um ambiente de diversidade, é um ambiente de inclusão social e é uma ferramenta que já nasce desbancando barreiras de discriminação e também que ajudam muito a mulher a se desenvolver na carreira. Estou no escritório, surgiu um problema, eu abro meu celular, um problema pessoal, o meu celular é uma caixinha de solução. Tem ali o aplicativo de portador para fazer um live trás, tem um aplicativo para marcar consulta médica, tem, assim, as funcionalidades mais diversas possíveis. Então, eu acho que, assim, a mulher, ela precisa, sim, de apoio. A gente, né, não é a mulher, é qualquer indivíduo, precisa de apoio. E que a gente, sim, deve lançar a mão dessas novas tecnologias para empoderar a gente ainda mais no nosso trabalho e poder executar o nosso trabalho com mais eficiência, com mais eficácia. E, enfim, mas eu vejo nessa nova geração uma geração com menos, um ambiente menos discriminatório. Mais democrático. Mais democrático. É legal a gente levantar esse ponto aqui no Jurídico Certo, é uma realidade também. 50% ou 60% de mulheres aqui trabalhando. É uma empresa de tecnologia também, então a gente tem esse ambiente muito aberto, então não tem o código de investimento, o horário, então isso ajuda muito na nossa produtividade, na nossa... a gente também é um aplicativo de proximidade, de conexão, que também não discrimina, por exemplo, a mulher. Então, por exemplo, esses 30% de desconto, eu não estou dando só para quem é mulher. Olha, meninos, também tem a oportunidade de vocês se cadastrarem com esses 30% de desconto. Porque não é que a gente quer, né, Gabi? O que a gente quer é andar assim, né? A gente quer ser respeitada, a gente não quer ser agredida, a gente quer ter a mesma oportunidade de um cargo de liderança, assim como um homem tem. E eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Você, 14 anos de 14 anos, você vê essa mudança, Gabi? Você acredita, você acha que foi até quando a Anaí levantou, você enxerga, a Michelle já enxerga, graças a Deus ela não enfrentou essa dificuldade, ela vê essa representatividade masculina, mas ela, por ser uma líder ali na frente, ela, por exemplo, não teve esse impacto. Mas você também acredita que isso melhorou, mudou? Você acha que a gente está no caminho certo? Você acha que a gente vai chegar lá? Eu acredito que sim, mas eu vejo muitas situações em que ainda há um silêncio muito grande perante algumas coisas. Seja pela a autoridade que o sistema de justiça apresenta, então é difícil você falar, você bater de frente, você impor algumas coisas que você não concorda, existe sim. Não é um medo, é uma hierarquia, é um respeito. Então, assim, você não vai falar sobre tudo. Esse silêncio, essa invisibilidade me incomoda muito, muito. É como se a pessoa não percebesse, mas está lá, está escancarado. Desculpa até te interromper, porque chegou uma pergunta que tem muito a ver com o que você vai falar. Então, acho que você pode até colocar um gancho aqui, que a Rita Santos, ela perguntou, o que vocês acham que pode ser feito pelas mulheres da área jurídica para melhorar os índices de representatividade da mulher no meio político,
tendo em vista que apenas 10% das cadeiras da Câmara são delas, por exemplo. Eu acho que está muito nesse gancho aí. É que talvez está mencionando a representatividade no sistema jurídico e no sistema político. Isso. Seria no poder executivo e no poder legislativo. Eu queria só falar uma coisa que você havia falado, e você sabe que me espanta a questão de ter muita mulher olha, de quem vê de fora, acho que numa empresa de tecnologia tem muito mais homem do que mulher. E que é um ambiente machista. Agora, aí eu estava pensando aqui, por outro lado, tecnologia é algo moderno, é algo que está chamando a atenção da nova geração, como você falou, e a nova geração que está aí à frente da minha, por exemplo, em que as mulheres já vão entrar no mercado de trabalho, não é que elas não vão, tem que romper barreiras, elas já estão, já são sendo educadas para estar no mercado de trabalho desde que elas têm oportunidades, é isso que eu procuro lutar, dar mais oportunidade para quem não tem. As mulheres negras, as mulheres da comunidade, é isso que nós todas precisamos ver. Quem realmente precisa de oportunidade? Para quem nós vamos atingir? É claro que tem vários setores disso, mas eu queria aí te cumprimentar e falar que eu fiquei estancada. Algumas coisas só que você falou da mobilidade, o exemplo do táxi, o aplicativo de táxi. Eu acho que, sou promotora, vou defender o ponto de vista. Eu acho que o homem ganha mais. O homem consegue fazer, olha só o ponto de vista, o homem consegue fazer muito mais corridas do que a mulher, porque ele não tem aquele tempo, aquela dupla jornada. Por que eu sei disso? Porque as mulheres resolvem ir para a Uber e os táxis, porque elas conseguem ter a mobilidade, a flexibilidade de horários. Então, elas podem ir para casa e fazer mais uma corridinha, buscar o filho na escola e fazer uma corridinha. E tem sido um meio de empreendedorismo nessas mulheres de autonomia financeira. Então, assim, eles conseguem fazer mais corridas com as mulheres. É nesse aspecto, a corrida custa o mesmo valor, mas eles fazem mais, até por essa questão cultural. Só queria colocar que é meu ponto de vista, é o que eu percebo. Eu concordo plenamente, sim. A mulher tem mais essa, como a gente falou, tem mais esse peso, né, de cuidar do filho, de cuidar da casa, de cuidar das finanças, de trabalhar, de trazer dinheiro para casa. Sim, é mais pesado para a mulher. Isso. Então, porque a gente consegue dar conta. Eu acho que a Michelle vai falar, acho que tecnológico, ela pode falar um pouco mais da realidade dela, né? Gente, nossa, vocês falaram várias coisas, eu tenho vários comentários. Primeira coisa que a Anaí falou, nossa, eu concordo muito, muito essa questão de cultura, né, desse meio ambiente de tecnologia ser um ambiente mais inovador e que tem muita diversidade, eu vejo isso muito. E realmente é uma coisa engraçada, assim, né, que eu vejo essa questão da diversidade, assim como eu vejo a questão do meio ambiente, por exemplo, quando nós éramos crianças, todas nós aqui, mesmo a Mariana, que é mais nova, mas também faz um tempo, era normal a gente abrir o vidro da janela e, sei lá, jogar um copo, a gente nem pensava nisso, né, pensava, é legal, tal, mas, quer dizer, não era uma preocupação, você escovava o dente, você deixava a água aberta, não era uma coisa que você pensava, né, então, é a mesma coisa, né, é a mulher que vai para a cozinha, não é uma coisa que você nem pensa, assim, é a mulher que vai abrir a mão na carreira do marido, é uma coisa normal, então, assim, de tirar isso, né, que é uma coisa que eu falei, que eu tinha falado da questão atrás da questão da geração, né, que a Anaí colocou muito bem, assim, eu acho que é uma coisa que leva muito tempo, e eu sou muito otimista, assim, eu vejo hoje criancinhas, né, muitas mães de meninos incentivando eles a brincar de cozinha, de boneca, quer dizer, naquele viés de que não é porque meu filho vai brincar de cozinha que ele vai ser, né, enfim, vai ser menos macho, né, ele simplesmente vai ser um cara que gosta de cozinhar, né, então, acho que o despertar para essa questão, só o fato da gente estar conversando aqui, com certeza vai fazer com que nós e todas que estão nos acompanhando tenham um pouquinho, uma atitude um pouquinho diferente em relação às gerações mais novas. E eu acho que a gente vai colher muito desse fruto, e acho que a gente já está colhendo quando a gente vê esse meio de inovação, esse meio de pessoas mais novas que tem uma tolerância muito maior à diversidade, assim. Uma coisa que a Joana comentou aqui no Jurídico Certo, né, também tem muitas mulheres, eu vejo um desafio para as empresas de tecnologia, principalmente no Brasil, que é conseguir profissionais qualificados. Né? Então, assim, você tem acho que várias matérias a respeito de que em 5 anos, 90% das profissões vão ser profissões que não existem hoje, ou em 10 anos, metade das profissões que existem não vão existir mais.
Então, as startups, eu não sei, né, depois eu até queria ouvir das outras, assim, mas nós, como startup, a gente tem, por exemplo, a gente precisa de um profissional de UX. Cara, o que é isso? Não tem gente que nem sabe. Então, assim, não, quanto mais você precisa de profissionais qualificados e mais você tem uma demanda, quanto mais a economia aquece e vai tendo inovações, e a tecnologia é essencial para isso, menos você existe espaço para diversidade. Você precisa de alguém bom e ponto. Então, por que a gente tem muita mulher? Talvez porque eu tenha liderança e queira chamar mais mulher. Acho difícil porque é uma coisa que nem eu falei para vocês, eu nem penso muito. Mas, assim, de todas as vagas que a gente abre, e essa tecnologia, que é uma questão que a Gabriela colocou, que eu também queria falar um pouquinho, exceto essa questão de desenvolvimento, de programação, de código, as mulheres, assim, dão de 10 a 0 nos caras, né? Não tem nem discussão, assim. A mulherada tá realmente, assim, indo com garra e indo atrás do que elas querem, estudam mais, eu vejo que as mulheres, talvez por essa questão dessa questão cultural, elas estão indo para cima, assim, não tem para ninguém. Então, isso está se refletindo na nossa realidade. E, por último, a questão que a Gabriela falou do tempo, eu concordo absolutamente, acho que a mulher acaba se dividindo mesmo, acho que isso ainda é uma coisa que a gente carrega da mulher ter mais serviços, ou se preocupar mais com serviços domésticos, por mais que o homem lave a louça, a gente precisa falar para eles, dá uma olhada lá que a louça tá suja. Então a gente tem que se preocupar todo o tempo, ele até pode ir no supermercado, mas fala, benzinho, aqui, tá faltando com isso, isso, isso e aquilo, então a gente se preocupa muito mais. E essa questão do tempo, né, é uma coisa que eu tenho falado muito no mercado jurídico, porque o mercado jurídico é um mercado muito manual, então ele precisa de atividades muito manuais, atividades que demandam muito tempo. Com a tecnologia, a gente vê uma mudança drástica em que tempo não é mais a unidade mais importante, sim a produtividade. Então, a gente mesmo demorando um pouco para a mulher, né, se encaixar, aí eu acho que cada vez mais com a tecnologia ela vai empoderar a mulher no sentido de que ela não precisa, por exemplo, fazer um contrato, ela precisa de 30 horas para fazer o contrato, e aí depois ela tem que dar banho e tal. Não, ela vai, com a automatização das tecnologias, essa relação tempo-produtividade vai mudar muito. E isso acho que vai entrar, se infiltrar em todo o funcionamento da sociedade. Isso que eu queria também trazer para vocês, assim, o que vocês acham que a tecnologia, que o Pocanaí comentou, e a Gabriela também, como é que isso vai refletir no dia a dia da mulher e como a sociedade, na relação homem e mulher, não só na carreira, mas também de forma pessoal. Acho que já dá gancho pro teu tema aí, né? Puxar aqui, né? Obrigada, viu, Michelle? Eu ia puxar já para os próximos temas aqui, né? Nessa questão do empoderamento da mulher na advocacia, nem falo na advocacia, né? Nas carreiras jurídicas em geral. Como colocar mais mulheres dentro das carreiras jurídicas, como ter maior representatividade, né, feminina. E a gente já viu que representatividade importa, assim, independente de ser mulher, homem, negro, o que for, né? Será que com legislação que tenha uma cota mínima, com regulamentos dos tribunais, Ministério Público, será que a gente precisa de alguma coisa diretiva que obrigue as instituições, as corporações a ter um mínimo de mulher para contratação, né? E como fazer a tecnologia trabalhar a nosso favor para facilitar o nosso trabalho, o nosso dia a dia como advogada, como promotora de justiça, como otimizar essas funções com a tecnologia a nosso favor, para que, já que a gente percebe que, sim, nós somos multitarefas, e até isso talvez vá ao encontro das nossas tantas responsabilidades, né? A gente é multitarefa, então a gente pega cada vez mais responsabilidades, cada vez maiores, né? A gente tem essa tendência de abraçar o mundo. Sim. Então, será que a gente pode usar algumas tecnologias a favor, né? Algum aplicativo que facilite? Como lidar com esse viés? Né? Eu vou até fazer aqui talvez uma pequena provocação. No setor privado, tudo que é imposto, tudo que é questão de cota, acaba sendo um dificultador.
Porque você tem uma cota para cumprir e, às vezes, você não tem interesse, se você não tem pessoas qualificadas para assumir aquelas vagas. Eu acho que, assim, uma dor de todas as empresas cumprir cota de menor aprendiz, sai caçando menor aprendiz para conseguir cumprir a cota. Então, quando uma coisa vem imposta, ela, às vezes, não surge o efeito cultural, que é o efeito necessário. Sim. A Michelle comentou, né, a dificuldade de contratar pessoas na área técnica, né, UX, etc. A OLX, talvez por ter uma diretora de produto mulher, a gente tem várias product owners, que são líderes de projetos na área de produto, que são mulheres. Talvez o fato de ter uma head mulher seja o caminho para buscar essas profissionais, para empoderar elas dentro da empresa. Eu acho que o caminho, a entrada orgânica da mulher é muito mais fácil de ser atingida no setor privado, porque vai pegar pela cultura da empresa, do que via imposição, via cota. Agora, lógico, essa dificuldade eu também vejo no meio político. Eu acho que, assim, há uma falta de representatividade da mulher no meio político e há uma falta de representatividade, por quê? Porque elas não há interesse em se politizar, em estar ali numa disputa eleitoral para vereadora, enfim. Eu acho que no Congresso faz todo sentido ter cota, para garantir a diversidade. No privado, não. Você acredita que... No privado, eu acho que a mudança tem que ser orgânica, tem que ser natural. Eu acho que, assim, as mulheres vão galgando o espaço. Talvez o meio que eu viva seja mais aberto. Sim. O meio que eu vivo também é muito aberto aqui, a minha realidade. Porém, eu já tive outras experiências onde eu tive um assédio machista, onde a liderança era completamente masculina. Essa parte da obrigatoriedade, não sei se ela funciona. Eu acredito muito mais na questão cultural. Como a gente faz para empoderar essa mulher? Como a gente dá acesso a essa educação? Como a gente enxerga? Como que essa mulher se prepara? O que a gente precisa fazer? O que o governo precisa fazer? Que incentivo a gente tem que dar? Então, eu acho que o buraco ele é muito mais embaixo. Por isso que eu tenho medo, e por isso que eu até levantei isso para a Gabi, se a gente está no caminho certo, se a gente tem caminhado certo, será que a nossa governança, as leis que estão sendo feitas, elas estão de acordo com aquilo que a gente busca? O buraco ele é muito mais fundo. Não somente nesse âmbito feminino, em outras áreas, né, culturais. Então, é uma questão bem provocativa mesmo, de verdade. É minha vez? Eu acho que sim. Vocês me concedem a palavra. Eu discordo. A gente vai... MP, setor privado. Eu discordo um pouquinho, e até porque eu me aproximei muito do setor privado para poder trazer ideias e estratégias de planejamento para dentro do setor público, porque às vezes a gente fica afastado dessa realidade. Até por uma questão de comodismo, a gente passa no concurso público e então é como se a coisa tivesse resolvido. Não é assim. Primeiro porque é difícil você falar de mulheres, as mulheres não estão em cargo de liderança no judiciário e no Ministério Público. Mas não é concurso público, estudo é que você passa. Tá, você passa e depois. Como que é organizada a carreira internamente a ponto de fazer com que essa mulher consiga chegar nos cargos de liderança? E meu pai é desembargador e ele sempre fala assim, eu falo, pai, o que você acha? Eu mostro para ele, eu acho que vocês veem isso. Não é possível que só eu veja. Mesas só compostas por homens, seja no tribunal, seja às vezes em congresso de direito, seja em posses, em eventos, enfim. Nós vemos mensagem, eu falei, olha aqui, não tem nenhuma mulher. Não, mas calma, as mulheres entraram depois nas carreiras jurídicas por uma questão cultural, então tem que esperar elas chegarem nos cargos de liderança. Então nós vamos esperar até quando?
Não existe, talvez, um estímulo, alguma estratégia que estimule, que acelere esse processo? Será que nós não merecemos, Gisele, alguma coisa que faça nós estarmos lá mais rapidamente do que nós esperarmos? Tudo até nós estivermos lá. Eu não sei, muita gente vai se aposentar antes do tempo, até porque as mulheres cansam, isso é um outro fator que eu aprendi no setor privado, as mulheres cansam dessa vida atribulada, de luta, de tentativa aí de conciliação entre vida privada e vida profissional, elas acabam cansando. Então, tem uma hora que elas falam assim, agora eu quero curtir, agora eu quero ser vó, e quando elas estão no auge de chegar próximo de um cargo de liderança. Então, eu acredito que a gente tem que ter estímulo. Outro ponto que você falou, tem poucas mulheres na política. Será que elas não querem? Se elas não querem, por que elas não querem? A gente não tem que identificar quais são os fatores que impeçam essas mulheres de terem a vida política e serem a voz da sociedade e fazerem as leis ou governarem um país, um estado ou um município. Quais são os fatores que levam essas mulheres a não quererem se candidatar? Como incentivar isso? E dentro das carreiras públicas, as pessoas desconhecem, existe as votações, existe a carreira política interna, que as mulheres também pouco participam. Então, você vai falar, a mulher não quer, porque ela já tem uma vida muito atribulada do trabalho fim dela, como juíza, como promotora, e ela não vai querer participar da vida institucional política, porque isso demanda muito tempo e não raras vezes é feito fora do horário do expediente. Então, ela tem que se estender para estar aqui falando sobre isso, para estar de manhã cedo na OAB falando sobre isso. Vocês entendem? Sim. Então, é óbvio que tem muita mulher que não quer. E é um direito dela. Como mudar essa realidade? Aí que tá, estratégias para incentivo. E uma coisa que a própria Luísa Trajano me fez mudar um pouco de ideia é a questão das cotas. Eu entendo necessária. Para a questão da representatividade. Quanto mais mulheres você tiver, mais mulheres vão querer entrar, mais mulheres vão se preparar, isso a curto prazo. A longo prazo vai ser uma coisa natural. Automaticamente a contratação ela vai acabar sendo equilibrada entre homens e mulheres. É o meu ponto de vista. Respeitando aí o seu entendimento no sentido contrário. Excelente sua colocação, e eu acho também que é importante cada uma de nós. Eu faço questão, toda vez que eu vou num evento e o painel é só de homem, eu faço questão de mandar um alerta para os organizadores, principalmente eventos jurídicos. Eu acho que assim, existem empresas que, se não há diversidade no painel, se não há mulheres no painel, eles não mandam palestrantes. Então, eu acho que assim, exato, eu acho que é a conscientização e isso que você colocou, nós, como líderes, mulheres, abrindo portas num meio que ainda está fechado. Então, diariamente, a gente precisa se policiar e alertar quando a gente vê uma situação que realmente não dá abertura e uma posição de fala num painel, numa palestra. É o nosso papel também, já que a gente está aqui, eu acho, fazer todos esses apontamentos. Você falou da questão das mesas dos congressos. Várias vezes eu fiz esse questionamento, mas não tem, como a Michelle não tem um especialista. Gente, vamos procurar. Não é possível que não tem. Fazendo de tecnologia. Hoje eu dei aula de direito digital, eu falo de violência contra a mulher lá na INSPER, numa sala que estava mista, com homens e mulheres. Então, tem mulheres lá fazendo curso de pós-graduação em direito digital, com professores que aí eu sugeri, e nem precisou essa sugestão, ele já tem esse viés, porque ele faz muita palestra nos Estados Unidos, e lá se exige o equilíbrio entre homens e mulheres. Do pessoal do Office Bloom, que ele já convida homens e mulheres para fazer parte do corpo docente dele, para falar de um assunto que, para mim, existe o estereótipo masculino que se liga. Mas posse, por exemplo, então vai ter a posse. Aí você chama as pessoas que são os líderes das posses. Só tem homem, então você fala, não, mas ele é o chefe, ele é o presidente, ele é o governador, ele é o deputado. Sim, será que ele não tem uma pessoa, mulher, que trabalhe na equipe dele, que possa representá-lo? Será que ele pode ceder naquele espaço para que uma mulher esteja sentada lá e se sinta não só representando a sua instituição, o seu poder, o seu escritório,
o seu órgão, como também estar representando a sociedade, se sentindo representada. Sim, exatamente. É uma via de mão dupla. Claro. Isso é muito importante, isso traz desenvolvimento econômico, isso traz desenvolvimento intelectual e também qualidade de vida, que não adianta a gente trabalhar infeliz, encolhida, se achando pisada, como eu coloquei ontem, por uma barata, porque você não tem espaço. Não, a gente tem que trabalhar com todos os nossos desempenhos e desenvolvimentos possíveis à nossa altura e à nossa disposição. Isso, para mim, chama-se oportunidade. É legal você levantar esse ponto, Gabi, porque acho que a tecnologia ajuda nessa qualidade de vida, né? Sim. Os aplicativos, os softwares, os sistemas, eles chegaram para mudar a nossa vida, né? Hoje a gente é completamente dependente, né, do celular, de uma agenda, de internet. O Jurídico Certo justamente ajuda também nessa facilidade, essa proximidade. Então, imagina alguém aqui de São Paulo falar em 6 minutos com alguém lá no Acre para fazer uma audiência, fazer uma cópia. Então, isso é muito importante. A própria Justo ali para otimizar tempo, produtividade. Aí, isso vem para ajudar mais nesse empoderamento, para a gente ter mais, para a mulher poder ter mais tempo de se dedicar, né? Não depender somente de um apoio ali do marido, da família, né? Então, acho que a gente também precisa se atentar a esse tipo de tecnologia, se apropriar delas também, fazer uso a nosso favor. Então, acho que fica uma dica bastante importante para quem está nos assistindo. E eu gostaria também, então, de ver com a Michelle o que ela acha, se a tecnologia, já que você está inserida aí full, né, nesse meio, o que você acha disso aí, Michelle? Enfim, primeiro em relação à questão de cotas, eu vou ser sincera, eu não tenho uma opinião formada. Quando a Anaí falou, eu concordei com ela, mas depois quando a Gabi falou, também concordei com ela. Então, eu acho que tem desvantagens e desvantagens aí para qualquer lado. Eu concordo totalmente com a Gabi, que eu acho que falta muito incentivo, assim, né, para mulheres irem adiante e até testarem profissões novas, né, que nem aquela questão que eu tinha comentado de achar desenvolvedoras, né. Existe muito, também por uma questão cultural, uma diferenciação. Homens são de exatas e mulheres são de humanas, e assim se propaga. Acho que está mudando, mas como é que a gente faz para ter um incentivo para as mulheres verem essas novas profissões, para elas se aventurarem em novas coisas? Então, tem algumas iniciativas nesse sentido no mercado privado, sei lá, hackathon de mulheres, né, algumas coisas nesse sentido, mas de fato não tem nenhum incentivo. Acho que até por uma questão que vocês comentaram, e como não tem muitas, e aí acho que as mulheres acabam não vendo muita representatividade, acabam não entrando muito nesse mercado. Mas enfim, eu acredito que isso tá virando aí para mudar um pouquinho. Acho que a tecnologia é fundamental e vai ser fundamental, acho que eu já falei um pouquinho isso já, para mudança de como a gente vive, homens e mulheres, né? E isso vai impactar como a gente age também, como a gente trabalha. Essa questão, por exemplo, de home office, de automação de tarefas, de você ter mais eficiência, você ter mais tempo, você precisar trabalhar mais com o cérebro e menos com o trabalho manual. Então, isso vai mudar muito a dinâmica aí, e eu sou super otimista aí que a gente está num cenário muito positivo para as mulheres. E aí, aproveitando a questão do teu presente, da tua participação, gostaria de que você fale sobre o presente aí que você preparou para o pessoal que está nos assistindo. Legal, Joana. A gente, enfim, não sei se vocês sabem, né, o que a Justo faz. A Justo é uma startup que tem como propósito aí dar acesso à justiça por meio da tecnologia, porque a gente entende, enfim, que o judiciário tem muita ineficiência, então os trabalhos são manuais, né, tem muito pouca automação aí nos nossos trabalhos, e aí a gente, né, uma das soluções que a gente tem é uma plataforma de automação de negociação de acordo, né? Então, para a gente
enfim, manualmente para empresas muito litigantes, você não consegue uma pessoa manualmente resolver conflitos de todo mundo, né? Então a empresa acaba sendo prejudicada e o consumidor do outro lado também. Então a gente tem uma plataforma de negociação de acordos voltadas para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, e aí no evento a gente combinou de dar um desconto aí de 20% para quem quiser adotar nossa solução dentro do seu departamento, dentro do seu escritório que tem contencioso. Legal. Obrigada, viu? Obrigada, Michele, pela participação, pelo presente do pessoal. Eu acho que podem acessar justo no Facebook, no LinkedIn, acessar o site para saber mais informações. E te agradeço muito pela participação, foi muito, muito bacana. E aí, para encerrar também, a gente já está com tempo curto, eu acho que é um papo, né, que a gente poderia ficar horas e horas falando sobre, mas o nosso espaço é curto, já é bem tarde, inclusive. Eu gostaria, então, de passar para a Mariana, para ela finalizar, para ela falar sobre esse ponto de vista. Então, vamos escutar a opinião dela aqui. Obrigada pela palavra. Vendo e ouvindo, acho que eu tô com um probleminha aqui técnico de internet, então só... Estão me vendo e ouvindo? Ah, perfeito, enxerguei. Então, gente, também não tinha uma opinião muito formada sobre cotas, né? E parei para pensar nesse pouco tempo, enquanto conversávamos aqui, sobre essa possibilidade, e as cotas sempre me deixam um pouco desconfortável. Agora, pensando que realmente talvez a gente tenha que passar por uma situação desconfortável para que isso depois, no futuro, e até bem provável que breve, isso seja natural, é interessante pensar nessa possibilidade. Talvez esteja aí uma das várias formas que a gente pode ter de introduzir de forma até mais agressiva essas mulheres que sim, têm competência, têm capacidade, e mulheres que querem ocupar isso, porque eu acho que aí é que está toda uma questão de o ser humano ser o que ele quer ser, né, e estar onde ele quer estar, não só as mulheres, né. Então, eu até estava pensando esses tempos que eu fui numa palestra de um homem no mercado imobiliário, que vocês devem conhecer, Silvio Panema, que é do Rio de Janeiro, um doutrinador, e ele ajudou muito no 245, que é a lei de locações. Eu tenho grande admiração por ele, me inspiro nele, quero ocupar um cargo assim como ele ocupa, e representando as mulheres. E ele estava na palestra com a esposa dele, ela acompanha, e eu tive a oportunidade de trocar poucas palavras com ele, e ela acompanha ele, uma senhorinha, né? Não sei se de fato ela queria estar ali, se esse sempre foi o sonho da vida dela, mas enfim, ela estava ali sendo e parecia feliz, ela me falou que era muito feliz, que gostava muito de acompanhá-lo e tinha uma grande admiração por ele, e eu achei muito interessante. E como a gente conversou ali que sempre cai na cozinha, tá aí também um papel muito importante nosso, das mulheres que querem mudar e se comprometem com as próximas gerações, no sentido de também educarmos nossos filhos para que sejam homens que entendam que não existe essa diferença, né? Que não é o lugar da cozinha, é de todo mundo que habita aquela casa. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse exemplo, tive esse exemplo na minha casa, onde realmente confesso até para vocês que meu pai frequenta muito mais a cozinha e a área de serviço do que a minha mãe. Mas quantas barreiras tiveram que ser quebradas, e é uma responsabilidade minha com meu filho, que hoje tem 7 anos, de fazê-lo entender que ali também é um lugar dele, e ser um homem bacana quando ele encontrar a pessoa que ele quiser encontrar, seja essa pessoa um homem ou uma mulher, enfim, mas que ele seja... compreenda a responsabilidade desse terceiro turno que a gente costuma dizer, né, como a gente falou aqui, que é o terceiro turno da mulher, sim, que ele tenha essa consciência de que esse terceiro turno é de todos aqueles que habitam a casa e que usufruem de tudo que a casa proporciona, enfim, todos os confortos e tudo mais.
Agora, essa questão de termos mais possibilidade de incentivo, também cabe, por exemplo, essa questão de que se hoje vivemos em um tempo em que a mulher, na maioria das vezes, é responsável pelos filhos, e que muitas das vezes acaba entrando num casamento difícil, e que várias delas não têm condições de sair desse casamento, como graças a Deus eu entrei num casamento, eu sou casada pela segunda vez. O meu primeiro casamento foi um casamento muito difícil, no qual esse meu primeiro marido me pedia para sair da faculdade todos os dias. Para ele era um absurdo eu fazer faculdade enquanto ele não fazia. Então, existem várias mulheres que estão passando por isso e nós precisamos utilizar esse terceiro turno. Ah, vamos para a política? Vamos, mas quem vai ficar com o meu filho? Que é uma responsabilidade de muitas das mulheres. Então, esse incentivo de eu ter um espaço, de eu quero ir para a política, eu também tenho espaço, eu tenho pessoas que vão me ajudar com essas questões, porque eu penso que o meu filho é uma responsabilidade minha, sim, mas ele é uma responsabilidade também de toda a sociedade, porque todos nós somos responsáveis por tudo se pensamos num futuro melhor. Então, eu sou responsável pelo filho da minha vizinha, porque eu preciso que ele cresça sendo um ser humano respeitoso, sendo um ser humano bacana, enfim, ponto de vista, e saindo até um pouco dessa questão só feminista, da nossa responsabilidade como um todo, da nossa responsabilidade de toda a sociedade. Então, esse incentivo talvez seja até com pequenas coisas, detalhes, assim, de, poxa, me ajuda então, eu quero participar eu quero começar nesse partido político, eu quero me afiliar, eu quero participar das reuniões, mas eu tenho esse terceiro turno, né, que deveria ser de todo mundo, mas que tradicionalmente cai nas minhas costas e eu preciso que me ajudem com isso, né? Enfim, acho que a gente tem conversa e assunto para várias vezes, tá aí essa conversa aí para o jurídico certo de chamar mais gente. Eu sempre falo que é incrível essa oportunidade, que imagina quando que eu poderia conversar aí com a Michelle, com a Gisele, com a Maria Gabriela, com a Nair, com todo mundo, se não fosse a internet, se não fosse, né? Quando é que eu poderia conhecer e trocar esse papo com vocês? Então, que tenhamos mais possibilidades também de conversar e de pensar juntas e mudar de opinião e fazer alguma coisa e incentivar para que todo mundo, homens e mulheres, cresçam, tenham vontade de alcançar lugares que talvez em algum momento imaginaram que seria inalcançável. A gente já está chegando aqui, infelizmente. Eu gostaria de para Gisele, qual que são as considerações finais, e se alguém quiser finalizar, acho que a gente tem alguns minutinhos. Tá. E tomara que a gente tenha mais oportunidades, que tenham outros meios de comunicação, que a gente possa falar sobre isso, levantar essas questões que eu acho que são muito importantes para a nossa vida social, para o nosso empoderamento. Eu acho que juntas a gente consegue mudar muita coisa. Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Foi muito bacana se reunir aqui com mulheres tão poderosas e empoderadas, né? Sempre muito legal a gente conversar com outras iguais, né? Ou diferentes também. E usar a tecnologia como esse meio, né? Levar esse bate-papo para tantas outras, né? Que já vão replicar isso daí no seu dia a dia. E agradecer o pessoal também que está aí em casa, no trabalho, assistindo, participando, para que não deixe essa chama desse nosso papo aqui morrer, né? Que faça isso chegar onde precisa. A gente comentou isso à tarde, né? Que às vezes esses assuntos acabam não chegando em quem deveria ouvir. Então, para você ali no seu dia a dia levar esses questionamentos no trabalho, em casa, né? No almoço de família, cutucar ali essa situação, porque a gente precisa, sim, dos homens do nosso lado para que eles levem o feminismo, levem as nossas pautas para outros homens. Nós não estamos aqui medindo forças ou medindo poder, brigando para quem fica no topo da pirâmide, sim. Muito pelo contrário, né? A gente está aqui muito mais para se apoiar e conviver, né? Coexistir em paz. Acho que é isso que a gente busca, o equilíbrio. E durante muito tempo, o mundo foi muito masculino, né? E muito machista. A gente está passando por uma série de revoluções aí, micro-revoluções, que estão fazendo as coisas penderem para um outro lado, né? E não dá para a gente falar em extremos,
né? Não dá para se ter um mundo totalmente feminino ou um mundo totalmente masculino. A gente precisa dos dois ali para se encontrar equilíbrio. Então, acho que o diálogo, a compreensão, a empatia, né? O exercício de se colocar no lugar do outro, é muito importante isso, para a gente conseguir, de fato, evoluir como ser humano e como sociedade. Obrigada, gente. Então, a gente precisa encerrar. Eu gostaria de agradecer a todas vocês pela oportunidade de conhecê-las, por debater esse assunto tão bacana. Eu acho muito legal, hoje obtive muito conhecimento. Espero que todas as pessoas que nos assistiram e que vão nos assistir, não se esqueçam, o nosso debate, tanto o primeiro quanto este, vai ficar disponível a partir de amanhã no YouTube, então compartilhem nas redes sociais. Não se esqueça que a gente também tem 2 presentes. O Jurídico Certo disponibilizou um desconto de 30% e ajuste de 20%. Então aproveitem e muito boa noite e feliz Dia Internacional das Mulheres. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Eu só queria propor uma coisa, Joana. Fazendo toda essa reflexão do que foi dito aqui, quem sabe até o final do ano, respeitando toda a parte tecnológica, eu também sou fã da tecnologia, faço muito uso disso, inclusive estou lançando um aplicativo para as denúncias de violência contra a mulher. Legal. Muito legal, vai ser um dos primeiros aplicativos que tem de violência contra a mulher. Mas eu queria sugerir, por que vocês não promovem, e a gente aqui, nós 3 já nos comprometemos, a fazer um grande debate, de repente um encontro pessoal, físico, de pessoas, de mulheres, desse meio jurídico, que, pelo que eu vi, tem as mesmas pautas em comum, para que nós possamos discutir isso com um pouco mais de profundidade, ter um espaço de fala para isso, e de lá fazer algumas sugestões aí para todos os setores, em nome de todas nós. Eu acho que fica aqui minha sugestão para nós pensarmos, quem sabe até o final do ano a gente chega aí a um resultado positivo e um grande encontro de mulheres. Aí é só para as mulheres, só nesse momento. Amei o convite. Achei que a Gabriela realmente encerrou com um presente para a gente. Sim, a postura de uma pauta dessa. Eu acho. Amei um presente. Sim, a gente poderia pegar cerveja aqui e já tomar, Eu acho. A Michelle pediu só uma palavrinha, mas você gostaria de agradecer? Vamos deixar ela encerrar também. E Um beijão para vocês, foi um prazer. Pessoal, enfim, acho que a Gabi e as meninas encerraram super bem, não poderia concordar mais, adorei essa ideia do evento físico, pessoal, sou super a favor. Acho que foi uma discussão, enfim, essa discussão tem muito pano para manga ainda, acho que pode ser muito feito. Eu só queria falar que eu coloquei, né, já que a gente está falando de tecnologia, eu coloquei uma listinha de aplicativos aqui no bate-papo, que eu uso para produtividade. É mais voltada para trabalho, mas assim, são, né, a gente que está nesse meio acaba sabendo um pouquinho mais. São super legais, então quem quiser dar uma olhadinha aí, era uma pequena contribuição que eu queria deixar com vocês aí. Obrigada, eu acho que então, pessoal, boa noite, um beijão para todos e aproveitem o conteúdo e os descontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.